Um pouquinho vai começar. Oi, gente. Então, estamos aqui, mais um dia de encontro do projeto Que Seja Flor, um projeto social que está visando levar bem-estar, saúde, bons assuntos para a gente poder interagir, conhecer, nesse momento que a gente está mais introspectivo nas nossas casas, e também poder auxiliar as pessoas que estão precisando de um pouquinho mais de afeto, de uma mão estendida, que é o Centro Cultural de Artes e Cultura Padre Irineu Bren, que abriga crianças em estado de vulnerabilidade, que nesse momento está abrigando mais, em função das nossas escolas estarem fechadas. E como eu estava com muita saudade da Prof. Di, que é professora formada pela URGS, que eu conheço a sua conduta profissional e que é uma referência para mim. É uma profissional que eu tenho profunda admiração, muito dedicada, muito criativa, muito amorosa. Falo isso porque ela também é prof da minha filhota. E a Di, então, é formada em pedagogia pela URGS e é professora de educação infantil. E a gente convidou ela para nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre como lidar nesse momento com o contexto que a gente está vivendo, né? Discutir um pouquinho sobre a importância das brincadeiras, e conhecer, entender um pouco mais esse processo psicológico dos nossos filhos, para que a gente possa, de forma lúdica, interativa, também entre nós, encontrarmos alternativas para dar suporte para os nossos pequenos nesse momento tão especial e, ao mesmo tempo, também compreender, né, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, porque eles são nossos espelhos, eles vão nos dar sinais sobre como eles se sentem, sobre como eles estão. Então é sempre importante a gente se conectar com isso, e se a gente dá passagem para as coisas que a gente sente, que a gente vê na gente, a gente também possibilita que os nossos filhos não estejam sempre bem, sempre obedientes, sempre em paz, né? Nesse momento que está sendo tão desafiador para todo mundo. Eles também têm as suas dificuldades. Então, eu convidei a Di para nos ajudar, a professora Diane, e a gente bater um papo aqui e compreender um pouquinho mais dessa experiência. Conta para nós aí como que é essa interação da educação infantil. Por que tu escolheu isso na tua vida em primeiro lugar? Vamos ouvir um pouquinho isso. Entender a tua Então, trajetória. boa noite a todos. Eu agradeço o convite da Casa Flor. Fiquei muito feliz em participar desse projeto e cada dia que a gente pode contribuir de alguma forma durante esse período de quarentena para as crianças, para que elas também se tranquilizem, os pais consigam, né, passar também uma tranquilidade, uma paz para que elas fiquem se sentindo bem, porque todos nós estamos nesse período de quarentena, muitas vezes inseguro com o que está acontecendo. E se a gente conseguir ter essa corrente do bem, com certeza a gente vai passar uma imagem e um exemplo para as crianças mais positivo. Eu escolhi pedagogia porque eu acredito que é uma profissão que faz uma mudança social, né? Além de tu trabalhar, tu ter aquela parte profissional, tu consegue mudar de alguma forma o mundo, né? Porque nós, assim como o Paulo Freire disse, não é as pessoas que mudam o mundo. Então, cada vez que a gente consegue passar algo bom para alguém e alguém também nos passar alguma coisa boa, a gente consegue construir um mundo melhor, com mais igualdade, mais carinho, mais afetividade, que é isso que a gente precisa, né? Com tudo que está acontecendo, a gente vê notícias ruins de coisas que não são legais. Então, as crianças é o futuro da nação, é o futuro do nosso país. Então, nelas que a gente tem que se apegar no sentido
de construir um futuro melhor, com pessoas que pensem no próximo. Então, é muito importante, né, o papel tanto da escola quanto da família na construção dessa identidade, né, da infância. Nós conseguirmos com que essa infância seja uma infância feliz, uma infância cheia de brincadeiras, para que esse adulto seja uma pessoa, assim, uma pessoa feliz, uma pessoa que consiga transbordar essas coisas boas, né, para o mundo. Então, por isso, eu separei alguns tópicos que durante a prática com as crianças, do dia a dia, e também as teorias, né, educacionais, comentam bastante na importância de seguir algumas coisas. A gente tem muito também a questão, a importância da rotina, né? Tantas crianças de 0 a 3 anos, ou também de 4 a 10, até os 12 anos, é muito importante que elas tenham uma rotina no dia a dia, que nós, como adultos, o nosso papel é organizar esse dia a dia da criança, porque isso acaba com que ela fica mais segura, fica mais tranquila. Se desde quando a criança acordar, a gente conversar sobre o que vai ser feito no dia, né? A criança, ela está se colocando no mundo, então cada vez que ela se sentir segura, ela vai saber o que vai acontecer depois. Bom, agora eu vou tomar um café da manhã e a mamãe ou o papai já vão explicar. Depois nós vamos fazer uma leitura, ou vamos brincar. Mais tarde nós vamos almoçar, você pode ajudar a mamãe. Então, isso é muito importante, que a criança, ela fica segura quando a gente consegue passar para ela. Isso que tu tá falando para nós aqui tem sido muito fundamental, sabe? Principalmente na hora que a gente precisa trabalhar. A gente conversa muito com a Flor, tem alguns momentos que eu e o Vini, a gente acaba tendo que trabalhar os dois ao mesmo tempo, né? Inevitável. Ou é uma ligação, ou acontece alguma coisa, e aí a gente conversa: filha, olha só, agora tu vai tomar o teu cafezinho da manhã, tu vai sentar no sofá, tu vai assistir um pouco de desenho, o papai e a mamãe enquanto isso vão ficar trabalhando, depois disso a gente vai brincar um pouquinho juntos e depois a gente vai almoçar. Parece dar já outro panorama, e às vezes quando a gente está meio desorganizado mentalmente, que a gente não explica como que vai ser o planejamento da manhã, pelo menos, assim, curto prazo, sabe? A gente percebe que é mais difícil convencer ela de que em algum momento vai ser importante que ela brinque sozinha, em outro momento ela vai ter a gente, né? Então isso que tu tá trazendo é muito importante, Di. Eu noto que faz uma diferença muito grande. Ai, com certeza, né? Até eu tenho um irmão de 10 anos e também nesse período de quarentena, ele já está agora no 5º ano, também tem organização que tem que ter os conteúdos da escola, tem vários tipos, né? Então, nós criamos também a rotina, uma rotina visual, que agora, né, com desenhos simples, mas com as coisas, porque o que é importante, quando a gente conversa também com a criança, o que é essa rotina? O que nós temos que ter no dia a dia? Porque também, além deste fato de, nós vamos tomar o café da manhã, depois vamos brincar, depois almoçar, é importante perguntar para a criança: o que tu acha importante ter no nosso dia a dia? O que você gosta de fazer? Porque a criança, ela vai se sentir que ela está participando daquela rotina. Então, ela vai sentir muito mais feliz de participar, de seguir essa rotina, de ser prazerosa, né? Tanto para a família quanto para a criança. De falar: então, minha filha, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar. Então, vamos colocar na rotina um momento para a gente dançar? O que você gostaria de fazer? Pintar, desenhar. Então, é importante, não só os adultos também, porque isso durante, assim, a minha carreira profissional, algo que é muito forte. O quanto também a gente, às vezes, propõe muito para as crianças. A gente acaba falando o que é certo, o que não é certo, mas, ao contrário disso, é fazer com que as crianças se sintam que elas constroem as coisas com nós, né? Que nós, adultos, somos seus parceiros ali, estamos para que o dia a dia fique mais tranquilo, que todos fiquem felizes. Então, uma construção em conjunto, ela vai fazer parte dessa construção, não é algo pronto. Por isso que muitas vezes
Não é uma receita de bolo, né? Pegar na internet, assim, tem muitos lugares que vendem desenhos já com a rotina pronta, mas cada Uhum. criança é uma criança. Tem criança que vai preferir manusear os livros, escutar uma história, fazer um desenho. Tem uma criança que talvez seja mais corporal, que ela vai preferir dançar, vai preferir fazer uma atividade mais voltada, né, com o movimento do corpo. Então, tudo é uma construção de cada criança, e isso que é Uhum. importante, né? Ter essa rotina e fazer com que a criança participe dessa rotina e da criação, né? Tanto as Uhum. rotinas quanto os combinados, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais. E ter um pouquinho essa abertura também, né, para a gente notar, porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente programa algumas coisas, mas sempre as coisas saem exatamente como a gente tinha Sim, programado, né? com Então, certeza. essa flexibilidade também na mesma proporção pode ser útil, né? Porque às vezes tem coisas. Eu lembro de uma reunião que a gente teve que tu trouxe assim: olha, às vezes a gente exige coisas que não tem peso nenhum em relação à segurança e à qualidade da criança, de vida da criança. Então, por exemplo, eu vou escovar os dentes logo depois que eu tomar o café. Tá bem. Mas, mamãe, eu posso assistir mais 10 minutinhos de desenho e depois escovar os dentes? Pô, não vou brigar por causa desses 10 minutos e dizer, não, tu tem que escovar o dente agora. Então, Claro. às vezes são coisas que a gente fica também tão engessado, né? E também tem coisas que dá pra gente abrir espaço, né? Desde que não prejudique, assim. Então, diferente. Não, muitas vezes a gente pensa que a gente ter essa flexibilidade que a gente tem é a nossa amizade com a criança, com aquela criança que Uhum, está se desenvolvendo. Então, nós estamos ali como um papel de parceiros, amigos, pessoas que constroem uma relação saudável. Então, a partir do momento que às vezes o adulto se coloca como uma pessoa que vai se sentir desafiada, muitas vezes, uhum, né? Se a criança às vezes não quer realizar, ou criamos uma rotina, a criança não quer realizar, né? Ela não uhum, quer seguir aquela rotina hoje. Então a gente também tem esse papel de escuta, né? O porquê, uhum. por que tu acha que não é interessante a gente fazer isso hoje, né? Então a gente explica para Diálogo, né? ela assim, bom, a mamãe, o papai, ou a prof, nós criamos a rotina porque é importante, né, a gente se exercitar em algum Hum, momento, porque o nosso corpo precisa. A gente precisa muitas vezes comer uma fruta de tarde, porque é uhum, importante. Então, durante toda aquela semana, se não foi cumprido 100%, mas em alguns momentos foi. Então, em uhum, alguns momentos a criança se exercitou, ela escutou uma história, ela fez também alguma produção gráfica de um desenho, de uma pintura. Então, não é sempre que a gente vai ter o controle de todas as coisas, né? Principalmente essa época de uhum. quarentena, a gente viu que não temos o controle de muitas De nada, coisas. na quarentena, de nada, né? O que é legal é a criança também ela pensar que ela tem gostos, preferências, porque isso Uhum. também é construir identidade. Quando a E gente ouvir, cria uma né? rotina, quando a gente cria coisas que a gente gosta de fazer, são coisas que depois, como adultos, a gente vai. Bom, eu gosto de ler, então vou colocar na minha rotina um momento para eu realizar uma leitura. Eu gosto de fazer um Uhum. tricô, um trabalho manual. Então, são coisas que a criança tem que perceber que não é só olhar a televisão ou só fazer Uhum. uma coisa que outras. É legal essa somar as coisas, né? Essa mistura de Sim. coisas é A gente, a importante. gente tem um hábito aqui em casa que a gente gosta muito. A gente organiza o dia da TV. A quarta-feira de noite a gente assiste desenho na TV. Daí é o dia do cineminha. Mas na segunda, na terça, na quinta e na sexta a gente lê livro. E aí às vezes sou eu que lê, às vezes é o Vini que lê. E aí fica um de nós sentado no sofá lendo o nosso livro e o outro lendo com ela, né? E é o momento que ela adora, é o momento que ela curte muito, que ela se diverte muito com aquele encontro, assim. E tem coisas assim, que eu acho também, assim, por exemplo, aqui em casa, algumas coisas que a gente percebe que bagunçam muito a rotina da Flor e que eu não sei se isso é comum. Por exemplo, o horário de acordar, né, o horário de dormir, o almoço.
parece que marcos do dia para ela. Parece que são assim os esteios, né? Então, é clássico, né? A hora de acordar lá, 7h30 da manhã, ela tá de pé, depois ela vai fazer o almoço dela ali no máximo 11 horas, aí ela vai sentar um pouquinho, ver um pouquinho de desenho enquanto a gente almoça, porque às vezes ela almoça antes, às vezes ela almoça com a gente, porque, por causa, enfim, né, da demanda que a gente está tendo. E aí é a hora de dormir, que é a hora que a gente apaga tudo, vai desligando os barulhos da casa e vai sentando no sofá e vai ficando juntinhos ali, que é 8 horas da noite. E isso parece que se desorganiza, parece que ela desorganiza por completo. Ela, né, ela se sente desorientada se ela não tem esses marcos acontecendo na vida dela, assim. Isso é muito interessante. Eu noto bastante isso. A questão a infância é muito educar e o cuidar até o próximo tópico que colocamos ali, a importância de respeitar o tempo de cada criança na realização de pequenas tarefas no dia a dia, é muito sobre isso também, Lê, porque existe, a criança tem a papel, assim, quando a gente vai educar, são muito nessas tarefas diárias. Então, num momento de alimentação, que muitas vezes a gente demora para ter um olhar um pouco, mas o que a criança pode aprender nesse momento que é tão importante? Né? Muito mais, às vezes, a gente respeitar essa faixa etária de uma criança, né, de 2 a 4 anos, a gente ter esse momento como um momento de grande aprendizado. A gente perceber, né, que a criança pode construir essa autonomia, então, manuseando, né, o garfo, sozinha, ou a gente ter essa atenção para o tempo da criança também. Agora, durante esse período de quarentena, em que as famílias estão mais tempo em casa, eu acredito que é um bom período também para desenvolver nisso também o aprendizado em pequenas tarefas do dia a dia. Porque às vezes na correria, nós, posso te servir, ou corto até para a criança, né, algum determinado alimento, não que isso seja equivocado, mas sempre tem pequenas tarefas que as crianças podem realizar e que a gente acaba realizando por elas, para ser mais rápido, para ter mais praticidade, mas muitas vezes é o que ela precisa aprender é aquela pequena tarefa. Né? Colocar um calçado, ou ajudar muitas vezes, né? Tomar Ela lavar um banho, legume, uma fruta na secar, casa. fazer comidinha junto. Só que isso exige também do adulto uma paciência para que a criança realize da maneira dela. Muitas vezes a gente tem que respeitar esse tempo, né? E muitas vezes essa correria, a gente às vezes não tem tempo, tá saindo de manhã, a criança vai colocar o tênis, mas se eu colocar vai ser mais rápido. Então, a gente aproveitar também esse período de quarentena para a gente ter esse olhar para as crianças. Mas o que ela pode realizar em casa, né? O que ela pode aprender nesse dia a dia? Porque isso tudo é novidade para eles, né, Di? Com certeza. Legal. Sim, o que para nós é comum no nosso dia a dia, para eles é um universo novo. Comer com garfo, por exemplo, cozinhar, mexer na comida, né? Lavar as frutas, escovar os dentes sozinhos. A Flor se veste sozinha agora depois do banho. Deus o livre encostar a mão nas roupas dela, né? Meu Deus, tem a personalidade Mas isso é bem. muito E legal. ela, mamãe, eu não quero, pode deixar que eu boto minha roupa. Tá bom, filha, vai lá, bota. Então ela bota a roupinha dela, e aí eu vou ali junto com ela e vou conversando e tal. E eu acho que sim, e tem, né, tem uma coisa, quando a gente escolhe ser mãe ou ser pai, eu acho que a gente escolhe ao mesmo tempo, obrigatoriamente aprender a ter paciência, né? Eu tenho a sensação de que não vem separado. Com O combo certeza. não vem separado de jeito nenhum, né? Então, acho que tudo, eu tenho com certeza, assim, o que eu acho que eu mais aprendi com a minha filha, sem dúvida, uma das coisas que eu mais aprendi foi ter paciência. A importância, né, de ter paciência. E muitas vezes essa paciência
é muito mais sobre a nossa impaciência do que Uhum. porque as crianças têm o tempo de realizar essas coisas. Eles estão certos, eles Eles estão fluindo no conseguem. tempo deles. Então, Uhum. agora, por exemplo, o inverno, por exemplo, já é uma questão, a criança quer se vestir sozinha, está um pouquinho mais frio. Muitas vezes dá para negociar. Ai, deixa a Uhum. mamãe te ajudar hoje, ou vamos fazer, né, ligar o ar-condicionado antes, porque tem coisas externas que a gente às vezes não controla. Sim. Ah, estamos Uhum. indo para a escola, está em cima da hora, eu vou te ajudar hoje. Mas sempre que a gente pode ter um tempo, deixar com que a criança desenvolva essas pequenas tarefas, de Uhum. dobrar uma roupa, guardar. Isso aí depende de cada faixa etária, mas sempre tem várias atividades e tarefas que as crianças podem desenvolver durante o dia a dia, né? Ô, Di, e quando a gente precisa, por exemplo, vamos pensar num momento com que a gente precisa de um pouco mais de firmeza para que eles entendam, né? Que naquele momento não vai ser possível, por exemplo, que ele vista a roupa do banho, né? Como que a gente, como que deve ser essa comunicação? Como que a gente comunica de forma assertiva para uma criança, sem ser impaciente, sem ser grosseiro, né? Porque é um Claro. exercício importante, né? Não, é muito importante essa colocação, e até no próximo tópico, que é educar Ótimo. a partir de Uhum, exemplos que falam uhum, sobre isso também, porque uhum, muitas vezes a gente vai conversar com a criança está desorganizada por alguma situação ou está realizando alguma birra. Quando a gente vai uhum, tentar conversar com ela, a gente não se acalma primeiro, muitas vezes. E isso que uhum, acontece, de que maneira tu vai querer com que aquela criança entenda se tu está desestabilizada, né? Então, uhum, primeiramente, para conversar com a criança, a gente está tranquila, se abaixar, né, uhum, na altura dos olhos da criança, que isso é uma coisa uhum, durante a prática que eu percebi que é essencial. A criança uhum, ter aquele olho no olho, assim, conversar e falar: olha, a mamãe te ama, mas uhum, hoje você não vai conseguir botar roupa porque está muito frio e a mamãe vai te uhum, ajudar. Mas outro dia você pode se vestir sozinha, porque eu acho muito legal essa tal uhum. atitude. Então, sempre demonstrar que tem Sim. aquele afeto, aquele carinho Uhum, extremo de eu te amo uhum. muito, mas agora não. Por É um exemplo, reforço quero assistir, positivo, aham. É um dá reforço um. positivo, né? Olha, filha, é maravilhoso o que tu faz, a mamãe fica super feliz, tu já se veste sozinha, a mamãe acha muito legal, mas nesse momento a gente vai precisar fazer um pouquinho mais rápido, a mamãe precisa que tu entenda ela, pode ser? E geralmente esse olho no olho, ele tem que ser olho no olho mesmo, de se abaixar mesmo, assim. Eu acho interessante Uhum. vários estudos, assim, em Sim, pedagogia, ótimo. diz que é muito importante ter esse Uhum. olhar, porque é a questão da expressividade. Porque muitas Uhum. vezes a gente está falando, daí se imagina alguém, né, que tu não tem, não consegue ver expressão facial. Então, para a criança é Uhum. muito importante ela conseguir Ótimo. ver que tu se expressa, né? Tu está demonstrando carinho, está demonstrando, Uhum. e principalmente esse se abaixar, esse na altura da criança, é demonstrar Uhum. assim, ó, eu valorizo o que tu quero fazer isso agora. Eu tô aqui, Aham. sabe? Eu estou Sim. aqui, eu valorizo, não é porque eu sou adulto que eu sei de Uhum. tudo. Eu estou valorizando Uhum. a sua atitude. Porém, agora não tem como. E ser Uhum. firme também, porque muitas vezes a Uhum. gente dá algum limite, alguma coisa assim, e acaba a criança chora, ou acontece alguma coisa, a gente acaba mudando de opinião na hora, assim. Então Uhum. tem que naturalmente a criança ela está construindo e está testando também esse adulto, né? Para ver até onde vai, será que a mamãe mesmo, mas se eu chorar ou se acontecer alguma coisa, tem esse aspecto que a gente negocia as coisas, mas principalmente quando há uma birra ou um choro sem motivo, a gente Uhum. ceder nesse momento também não é o mais adequado, Sim, porque porque não é uma atitude que está sendo legal, é muito mais construtivo a gente explicar, né, para a criança. Olha, acho que não é assim que a gente resolve os problemas. Mamãe não achou legal, não estou feliz. uhum. Então tu te acalma e depois a gente vai conversar. Uhum. Então, ter esse olho no olho
e falar que, não, primeiro você se acalma, para de chorar e depois a gente conversa. Respira também. É Sim. importante também trabalhar a própria respiração com as crianças. Lá na escola a gente tinha que é a vela e a florzinha, que pega a florzinha e assopra a velhinha. Então muitas vezes a gente pode fazer uma história, contar uma história. A criança não quer escovar os dentes, que às vezes acontece, né? Ah, Eu tenho uma história sobre isso engraçada. Alguma situação, assim. E muitas vezes a gente pode criar uma historinha lúdica também nessa situação. Olha, mas sabe o que acontece? Eu conheci uma menina que não gostava de escovar os dentes e começou a ficar todo dodói os dentes, ela teve que ir no dentista. Ai, não. Então, tem uma ludicidade também, de uma maneira leve, a gente contar, Eu usar. uma vez imprimi de uns bichinhos, assim, umas bactérias com carinha de monstrinho, assim, e deixei logo no começo, quando a Flor começou a escovar os dentes, que era uma briga. E aí eu peguei as bactérias e botei, filha, vamos lá que as bactérias estão aqui olhando para ti, Ótimo. tá? E tu vai explicar para elas que elas estão indo embora e tal, daí ficava aquelas bactérias ali. Até que um dia o Vini filha, eu vou te mostrar uma foto de como ficam os dentes das crianças quando elas não escovam os dentes. Tu precisa ver o que vai acontecer se tu não cuidar dos teus dentinhos. E aí mostrou uma foto dos dentinhos com cáries, assim, né? E ela, é assim, papai? É, filha, é assim, nunca mais. Ela entendeu com clareza a partir de imagem, embora seja um pouco, né? Nunca mais. Então, assim, esse é o tópico que tu traz ali, né, sobre ensinar a partir de histórias. Eu acho que é super legal isso, né, de contar uma Isso, historinha. porque essa parte, às vezes a gente tem que mostrar a realidade, isso é muito importante, Leto colocou. A gente mostrar a realidade, assim, para a criança. Porque ela está acostumada muito a desenhos ou a livros com figuras. O legal também é trazer a realidade a partir de imagens. A nós adultos, às vezes, precisamos recorrer a alguma alimentação saudável. Bom, a gente vai procurar os benefícios das frutas, das coisas. Para as crianças não é diferente. E a gente, como adulto, que está nesse papel de ser essa pessoa que vai fazer esse caminho, né? No caso, o Vini foi esse caminho para ela ter esse conhecimento, porque era um conhecimento que ela não tinha no momento. Então, por isso ela aceitou depois, porque a criança ela é tão esperta que ela precisa muitas vezes dessa aprovação, ela precisa de um embasamento. Traz então, né? Deixa eu ver. Ai, meu dentinho vai ficar. Então, precisa ter uma coisa visual. As crianças, principalmente as menores, até 6 anos, elas são muito visual. Então, a rotina de ter as coisas, né, que ela consiga visualizar, ou os benefícios de comer. Ah, eu sabia que quem come cenoura fica super forte. Daí tu mostrar fotos de uma criança correndo, brincando, pulando. É muito melhor do que a gente só pela questão da fala, né? Porque elas são muito pequenas. Eles são visuais também, Muito né? visuais. Sabe que tem o filme E deles, o Pimentinha, de que tem a Flor uma vez estava assistindo junto com a gente foi assistir, e aí apareceu o rapaz, aquele que chega na cidade, né? E aí, claro, com a aparência, né? Todo sujo e tal. E ela, ai, mamãe, que esquisito, né? Ela ficou com medo do esquisito, que era o morador de rua do filme do Denis Pimentinha, né? E aí, agora, quando ela não quer tomar banho, ela pensa um pouco assim: mamãe, mas se eu não tomar banho, né, eu vou ficar que nem o esquisito. O esquisito que brigava com a mamãe dele, que gritava com a mamãe dele, que não queria tomar banho, lembra? Ela pensa, ela se remete àquela imagem de esquisito, e aí ela muda de ideia, vai pro banho ligeiro. com certeza. Ela Porque vai encontrando os exemplos, né, é muito importante. Tanto a gente trazer histórias e situações para ter aquela aprendizagem, tanto nós somos o exemplo, né, para a criança. Então, essa educação a partir do exemplo, como eu comentei antes, né, ter essa calma, essa tranquilidade.
Na hora em que a criança está desorganizada, nós adultos a gente tem que estar tranquilo, porque esse é o exemplo, né? Ou a criança, vamos escovar os dentinhos, olha o dente da mamãe, que bonito, mamãe escova, se cuida. Então ela já vai percebendo, que legal, e vai sendo leve também essa rotina, né? Sim. Sempre a gente, porque muitas vezes, como as crianças estão aprendendo a falar, a gente acha que elas não vão entender, mas elas entendem. Tudo que a gente conversa, explica, por mais que ela não tenha, claro, não é o caso da Maria Flor, né, mas de outras crianças um pouquinho menores, mas que ela não oralize tanto, todas as conexões que nós estamos falando, explicando, ela vai entender. Então, a gente não pular essa parte, né, que é importante. Eles aprendem por repetição também, né, Di? A gente precisa repetir muitas vezes, né? Explicar muitas vezes, retomar muitas vezes, assim. Eu noto que é um exercício contínuo, né? Porque tudo é novo. Às vezes a gente, como adulto, sabendo o que precisa fazer, não faz, né? Por Sim, exemplo, com comer certeza. frutas, comer saladas, né? A gente, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade, sabe que precisa, mas não consegue fazer. E eles estão ali desenvolvendo essa habilidade ainda, né? Conhecendo ainda. Tem toda a questão do paladar também sendo explorado, né? Claro. E também isso de nós termos que ficar repetindo antigamente, ou ainda tem pessoas também que fazem isso, mas muitas vezes a gente falar isso para criança não é uma coisa legal. A mamãe já te pediu 10 vezes para você fazer tal coisa. Mas daí a criança pensa, né, ela fica assim, então sempre vai pedir 10 vezes, eu posso esperar as 10 vezes que você sempre vai me pedir. Então também tem alguma coisa assim da gente conversar com a criança e já falar as coisas que podem acontecer ou não. Vamos guardar os brinquedos. Daí a criança não escuta. Mas a gente tem que guardar os brinquedos. Daí a gente ficar falando muitas vezes, também não é uma coisa legal. A gente tem que conversar. Bom, mas o que está acontecendo? Por que você não quis guardar os brinquedos? Será que a mamãe, então, depois vai brincar? Ou vai quando a mamãe quiser, depois você vai querer que a mamãe leia uma historinha, será que a mamãe vai estar feliz para ler a historinha? Então, porque cansa o adulto e a criança também, nesse momento, nessa relação. Então, ela tem que entender a consequência, né? Quando eu faço as coisas também, tem coisas legais. Guarda que a mamãe vai contar uma história, ou guarda que nós vamos fazer, vai me ajudar a mamãe na comida, ou não só ficar aquele. Tem, né, a consequência positiva e a consequência também que não é muito legal. Da Sim, criança compreender as coisas, né? A a situação organização, sobre o mundo, né? a organização do ambiente para nós aqui é algo muito importante. De eu e o Vini, a gente tem essa coisa assim muito da organização, né? Às vezes, não sei se não é um pouco demais, mas a gente tem combinados em relação a isso. Filha, assim que tu terminar de brincar, sempre leva o teu brinquedinho pro quarto, traz outro, ou brinca no quarto, né? A gente vai fazendo trocas, assim. E realmente, agora me peguei, assim, pensando que um dia eu falei para ela, acho que umas 3 ou 4 vezes, mas sem essa orientação clara e objetiva sobre guardar um brinquedinho, sabe? E aí agora eu tô explicando, eu disse, poxa, é verdade. Eu fiquei falando, filha, a mãe já disse que é pra te guardar, filha, a mãe já disse que é pra te guardar. Mas eu em nenhum momento sentei, perguntei por que ela não estava guardando, olhei no olho dela para compreender o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Simplesmente fui repetindo, mas era uma repetição que não ajudava muito, né, Di? Porque daí esse momento acontece que o adulto às vezes fica sobrecarregado porque tá falando e a criança não escuta, e daí a gente acaba ficando chateados, então é importante que a criança perceba isso. Olha, mas eu não tô feliz, a gente não tá guardando, será que é legal ficar tudo bagunçado? Como a gente vai encontrar os brinquedos depois? Então, às vezes, é muito mais construtivo, com certeza, do que a gente ficar falando, muitas vezes. E essa outra parte também no próximo tópico, que vem a questão das brincadeiras, já que a gente está falando de guardar, tem essa entrar no mundo da criança e brincar simbolicamente.
que é algo super marcante em todas, né, a nossa infância, a infância das crianças, que é ser esse adulto atípico, que brinca, que entra em papéis, cria histórias, a gente estar presente. Hoje em dia, até mais com essa tecnologia, normalmente a gente vê muitas até propagandas, né? Os pais, às vezes, com o celular e a criança brincando ao lado. Uhum. Então, a gente também se policiar para que a gente curtisse esse momento de Uhum. brincadeira, e renovar, olhar para nossa infância e pensar também que tipo de brincadeiras nós gostávamos que nossos pais faziam. Eu lembro que minha mãe dançava bastante e fazia umas palhaçadas, imitava alguns sons engraçados. E isso é o que vai marcar a vida deles, né, como adulto. Às vezes Então, a gente fica esperando uma grande técnica, né, de uma grande possibilidade, uma grande brincadeira, mas eu noto que na verdade o que eles esperam é presença. Não isso, importa a brincadeira, né? É a gente estar ali 100% com eles naquele momento. Aqui em casa ela criou até personagens assim pra gente. Eu sou a Clara, ela é a Laura e o Vini é o Lucas. que lindo. Aí é a hora que ela tá em outro mundo, né? Tem outros amigos aqui dentro de casa, assim, não é a família mais. E o Vini pegou um fantochezinho, que é da Ana, da Frozen. E aí aquilo ali para ela é assim, ó, a alegria da vida dela, é o momento a Ana foi com ela fazer a vacina. Diz Ah, que acreditava para fazer a vacina. Então, eu noto que isso é muito importante, assim, e é tão interessante porque a gente também, às vezes, precisa sair desse mundo, né, com certeza. A às vezes, gente, a gente também a quer. gente ser crianças, né? Hum, Nutrir essa criança. Eu lembro que as crianças, a gente entrar nesse mundo e elas brincar simbolicamente tem esse significado, né? Que é o simbólico, o lúdico. Então, a criança, muitas vezes a gente acha que o grande aprendizado é naquele momento que a gente vai propor algo para aquela criança, né? Ou ensinar as letras, que é muito importante, mas uhum, às vezes durante a brincadeira que pode vir aquele conhecimento que a gente fez durante alguma proposta. E é ali uhum, que a criança vai externar, né? Porque a criança ela vai aprendendo através da simbologia, uhum, principalmente de 3 a 4 anos, uhum, ela é muito simbólica, né? Durante a brincadeira. Então, sim, algum conhecimento que ela teve, ou que a gente, alguma historinha, ela vai uhum. brincar e vai representar aquela situação, da gente entrar nesse mundo, conversar sobre isso. É bem importante, muito rico para as crianças, né? Sim, perfeito, muito bom. E tu trouxe outro tema ali que é reservar um momento de expressão corporal através da arte. Ah, então, nesse período agora de quarentena, ou na vida, né, de uma maneira geral, a arte é super importante. Então, Uhum, para as crianças, então, ainda mais a gente conseguir nutrir bons hábitos, né? Assim como a leitura, a dança, são hábitos que futuramente nós, como adultos, vai fazer com que a nossa qualidade de vida seja melhor, né? A gente ter coisas legais, hábitos e desenvolver os talentos. Então, na infância é um momento muito importante para isso. Então, a uhum, gente realizar essas tarefas ou dançar, né? E realmente dançar com prazer, mostrar para a criança que a gente está feliz, está naquele momento ali brincando, ou propor uma pintura e pintar pegar alguma coisa, os brinquedos desestruturados também, que é bem importante ler nessa parte, porque muitas vezes os brinquedos vêm tudo pronto, a uhum, tecnologia ou coisas que já existem. A criança também precisa entender que ela tem o papel de criação, de transformação. Ela uhum, pode pegar uma caixa, uma sucata e criar um boneco, um carrinho. Então, uhum. ver o seu poder de ação sobre as coisas e de inovação, né? Que é bem importante. E através da arte, sim, escutar uma música e a gente criar uma música, isso que é muito legal nas famílias. E criando Ah, uma música com uma letra diferente, pegar uma música que já existe, trocar. Tem várias coisas, ah, é bem legal, assim.
Eu acho Ai, que visita para ver a prof. bem amada, que saudade. É. Linda. Ah, legal. Ed, e aqui agora tu falou sobre criar músicas, né? Aqui acontece uma coisa bem interessante. Às vezes a gente começa a cantar umas músicas com umas letras nada a ver, né? E um vai falando uma palavra, outro vai falando uma palavra, quando vê já sai uma bobagem, já fica todo mundo rindo, né? Ah, mas isso que é feliz, né? E ela Essas adora, histórias, diverte. Uhum. com certeza. A Às gente vezes sabe. eu lembro muito assim da minha infância, era a questão meu pai, ele tinha assim o hábito de criar as histórias. Então Uhum. a gente lia um livro, mas ao mesmo tempo tinha aquela história que eu percebia que era inusitada, ele estava criando. Então aquilo despertava ainda mais assim meu interesse. E eu acho que isso também acaba a criatividade dos pequenos, né? Sim, Futuramente. aqui a gente faz também isso, e é muito legal. E depois a gente, filha, agora conta uma história para nós. E às vezes sai. Sim, tem esse exercício de ação, né? Alguma coisa. Tá, que legal, Di. São muitas ferramentas e às vezes é simples, né? Às vezes não, eu acho que a maioria das vezes a gente vê que na simplicidade a gente faz os maiores vínculos, né? E as maiores conexões com os pequenos, assim. E isso acho que é o que fica de mais valioso. Eu lembro também que a minha avó me ensinava a olhar as formiguinhas caminhando e carregando folhinhas, ou olhar as pedras ou as flores, né? Quem tem pátio, quem tem lugar para isso é maravilhoso, né? Uma conexão ali com o bichinho naquele momento, ela observa flores. Esses dias aqui no pátio do prédio, olhava, olha mamãe, e ela pegou a folhinha, olha mamãe, essa pegou uma folhinha bem grande, será que ela vai conseguir? E assim a gente ia observando as formiguinhas, né? Às vezes coisas simples trazem um significado enorme para eles e a gente às vezes quer procurar coisas muito grandes para fazer quando, Sim. né? Quantos aprendizados, né? Ela imagina ali com as formigas, né? É, Tem que ter a cooperação, tem que ter. Elas têm toda uma cooperação, organização, né? andando em Então, fileirinha para levar sua comidinha, cada uma entra de uma vez, né? a Enfim, importância do grupo. é Então, importante. são esses pequenos momentos que a gente tem os maiores aprendizados, né? O último tópico de perguntar para ajudar as crianças a se conhecerem melhor. Já estou imaginando o quanto isso deve ser interessante. Fala pra... Então, nesse tópico, a gente abordar muito a questão das perguntas. Então, geralmente, a questão dos sentimentos também. Perguntar diariamente como a criança se sente, o que faz, o que deixa ela feliz. Então, como você está se sentindo hoje? Acordou bem? O que você gosta de fazer? Muitas vezes a gente faz as coisas também muito pela observação, mas que também a gente pode tentar criar boas perguntas, né? Durante essa brincadeira simbólica também, quando a criança externar algum pensamento, até mesmo sobre a formiga, alguma coisa, a gente instigar essa curiosidade, fazendo outras perguntas. Mas por que será que elas fazem isso? Por que será que elas andam em fila? Sempre fazendo essas perguntas, esses questionamentos, a gente vai construindo com a criança essa comunicação e essa interação. A gente está ali, né? Está vivenciando aquele momento. Ou ela está brincando. Mas por que você fez isso? Se mostrar interessado, né? Na ação da criança. Mas principalmente esse tópico foi para falar basicamente assim da questão dos sentimentos, que é bem importante, principalmente durante esse período de quarentena, que muitas vezes nós, como adultos, já temos essa montanha russa de sentimentos, então a gente se colocar também no papel, né, com as crianças, que muitas vezes elas escutam, elas, como eu estava escutando agora, ou jornais, pessoas conversando, ou até mesmo se emocionando. Então é muito importante a gente ter essa escuta e esse questionamento, fazer um autoquestionamento de que está tudo bem, tem que parar um pouco de assistir tanto jornal para ficar tranquila,
com as crianças também, a gente perguntar o que deixa elas felizes, o que vai causar o bem-estar, e a gente investir nessas situações, né? Para que fiquem todos mais tranquilos e tudo. Sabe que aconteceu de ter uns dias que a gente percebeu que a Flor estava mais chorosa, mais quietinha, assim. E aí a gente tentando descobrir, teve uma hora, né, filha, tu tá tristinha? Daí ela não dizia que era triste. Daí que ela, filha, tu tá com saudade da Bisa? E ela, sim, mamãe. Ela chorava, e se abraçava, e aí a gente via uma irritação nela, alguma coisa que incomodava, alguma coisa que. Mas ela não sabia o que era, na verdade, né? A E gente às vezes sabe, né, de o que a gente está sentindo também, né? Vem emoções e pensamentos e a gente não sabe bem o que está se passando. Aí tem que abrir espaço para a gente, para eles, mas e podendo perceber, né, as coisas identificar as emoções. E eu vejo muito no adulto, em função de trabalhar muito com isso, né, com pessoas, o quanto a gente tem na fase adulta dificuldade de identificar suas próprias emoções. Eu acho que isso já parte de um contexto social, de uma necessidade de fazer, num sentido cognitivo, que também é muito importante, mas daí a gente não reconhece o emocional, a gente não reconhece mais as coisas que a gente sente, a gente não se permite muitas vezes também sentir as coisas que a gente precisa sentir, né? Eu vejo isso como fundamental. E aí vem a inteligência emocional, aí um termo bonito que está se usando agora para falar de algo que é fundamental, né? com certeza, né? Isso que é importante também a gente como adulto, porque a criança ela não sabe se muitas vezes ela está irritada. Ela também se questiona, será que é normal? Eu posso estar assim? Então, a gente como adulto reconhecer, bom, tudo bem que você agora está com raiva, está irritado. A mamãe às vezes também fica assim, acontece. Então a criança vai perceber que aquilo faz parte, né, do mundo, faz parte ela se sentir muitas vezes assim desorganizada. Então a gente conseguir aceitar, acolher, né, ter um olhar acolhedor e explicar, não, é normal, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está com raiva, mas aí a gente conversa, a gente se organiza de novo, Sim, expressa, sim. né, o que a gente está sentindo. E sempre através do diálogo, a criança vai perceber que ela tem o adulto é acolhedor, ela pode demonstrar o que ela está sentindo, ela vai se sentir acolhida, né, e amada e tudo, através da conversa. Outra coisa também, às vezes, é estar inquieto, né? Ou a gente também fica, às vezes, entediado de ficar tanto tempo dentro de casa, né? Filha, tu tá cansada, é isso de ficar dentro de casa, é por isso que tu tá assim irritada, é porque tá Com difícil, certeza. né? Porque a gente não pode negar isso ou dar espaço para essas sensações, né? Porque isso vai ficar cada vez maior, né? Então, enfim, mas que legal, de quanta coisa boa, quanto assunto bom. Ó, ela veio até te assistir aí, ó. Estava ansiosa, a gente não estava conseguindo conectar. Mas aí a gente Lindona conseguiu. da prof. Então tá, Que saudade. gente, tia amada. Quero agradecer imensamente tua disponibilidade de vir aqui, passar teu conhecimento, a tua prática, nos dar uma luz aí sobre os dias que a gente está vivendo com os nossos pequenininhos, que está sendo ao mesmo tempo uma grande oportunidade de se vincular a eles de forma mais profunda, né? Coisa que talvez a gente não estivesse tão conectados se estivéssemos trabalhando, né, longe, distantes. Então isso é uma grande oportunidade. E aos pouquinhos a gente também vai se conhecendo mais nessa interação, né? Nós enquanto adultos, né? E que legal, muito obrigada, Di. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, eu agradeço o carinho. Estou com saudade, Maria Flor.
Saudade também. Encabulado. Encabulado. Então tá, Di, querida, vamos encerrando então com um sorriso infantil. Pois é, o friozinho. E um friozinho, Então tá. Um beijo para vocês, uma boa noite para todos. Boa sorte no seguimento do projeto. Obrigada, Di. Fiquei muito feliz em participar. Parabéns. Tá bom. Pela iniciativa. A gente que agradece a sua disponibilidade. Beijo grande. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.